Voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, porque a gente vai falar mais sobre Flamengo e a moleza que o Flamengo pegou nesse sorteio da Libertadores. Olha, faz tempo que eu não me lembro de um grupo tão fácil que o Flamengo pega numa primeira fase de Libertadores da América. É grupo para fazer 18 pontos. A questão é a altitude. A altitude é o maior adversário do Flamengo na fase de grupos da Libertadores da América. Por quê? A altitude é logística, né? Porque o Flamengo vai viajar a La Paz, 3.600 metros de altura, e a Bogotá, 2.800, Quito, né? 2.600 Bogotá. Eu senti a altitude em Bogotá quando eu fui cobrir um jogo da seleção brasileira contra a Colômbia. Lá não é um campinho, o estádio onde o Flamengo vai jogar, tá? No Brasil e Colômbia, em 2008. Eu fui subir aquele Alcampi, as arquibancadas ali para a tribuna de imprensa, correndo, porque estava chovendo, e quase morri. Então, assim, esse é o grande problema do Flamengo. A gente vai analisar todos os adversários do Flamengo neste vídeo e mostrar para você por que o Flamengo pegou uma enorme moleza, tá? Vamos começar falando sobre o Bolívar, né? É um projeto bastante promissor na América do Sul, um projeto tocado pelo Grupo City e tem como seu principal jogador um brasileiro que atuou no Guarani recentemente, o Bruno Sávio, né? Que é um atacante que joga ali pelo lado direito, velho conhecido, aliás, da torcida do Flamengo, tá? O Bruno Sávio é um dos principais jogadores desse time, que tem um veteraníssimo no gol, o Carlos Lampe, que é goleiro da seleção boliviana também, e o Vaca, né? Escreve-se Vaca, né? Um meio-campista que pode jogar como ponta também, um jogador mais experiente, mas o Bolívar não ameaça o Flamengo a não ser pela altitude. Eu vou falar mais sobre Bolívar, Milionários e Palestino nesse vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada, então você não sabe o que você está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai utilizar o meu cupom que é Bernardo. Simples assim, Bernardo. Com este cupom que você vai preencher, você vai, atenção, ganhar 20% de bônus em relação ao seu primeiro depósito. Isso vale para depósitos até R$100, é o máximo. Ou seja, depositou 100, eu lhe dou R$20, tá? É evidente que você vai usar esse bônus, esse crédito, no caso, para fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado, atenção para isso. Eu posto diariamente no meu Instagram, que é @bernardoaqui. Siga-me no Instagram, vá aos stories e lá você vai conferir as melhores odds do mercado diariamente em kto.com, tá bom? Continuando a análise aqui sobre o Bolívar, né? Um time, inclusive, que perdeu para o The Strongest recentemente. O Strongest caiu em outro grupo da Libertadores da América. Seria, para mim, um adversário mais complicado. E aí eu estou falando sobre altitude. Nem poderia ser o Strongest, porque estavam em potes diferentes, né? O Bolívar estava no pote 2. Então o Flamengo, tirando a questão da altitude, se deu muito bem, muito bem. Assim, pegando esse adversário na altitude, digamos que poderia pegar coisa pior na altitude também, tá? Podia pegar um Independente Del Valle, nesse pote aí, a gente está falando de Sangoki, né? Ali no entorno de Quito, 2.800 metros. Ah, Bernardo, mas a altitude é inferior. Não importa, o Independente Del Valle é um time muito melhor, muito mais bem treinado, inclusive embora esteja passando por um projeto e um processo de reformulação, é um projeto muito mais vitorioso do que o Bolívar. Então, Bolívar, um adversário que só dá para considerar por causa da altitude, tá? Aí a gente vai partir para o Milionários. Gente, o Milionários vem de uma péssima sequência de resultados na Colômbia. Uma péssima sequência. Várias derrotas, inclusive, empatou o último jogo e tal. Tem como técnico um cara até meio folclórico, Alberto Gamero. É um bom técnico. Há muito tempo tocando esse projeto aí do Milionários, e tem como principal destaque no seu meio de campo, meio pelo lado direito ali, um velho conhecido da torcida do Flamengo, o Catanho, que jogava no Tolima, tá?
É um bom jogador. Nada mais do que isso. Aí eu volto à grande questão. Altitude. Altitude. Bogotá, 2.800 metros. É mais um fator complicador. É um voo longo para chegar em Bogotá, são 6 horas de viagem. Então a gente pode falar que além da altitude, talvez a logística seja a grande adversária do Flamengo, fora a altitude, né? Nesse primeiro momento. Então, assim, o Milionários não disputou a fase de grupos na temporada passada da Libertadores, ficou na fase preliminar, né, na terceira fase ali, com o Atlético Mineiro, inclusive sendo eliminado pelo Atlético Mineiro no Mineirão. Então eu não consigo ver o Milionários dando problema, trabalho para o Flamengo, nem em Bogotá, apesar da altitude, tá? Então, assim, quando a gente fala nesse pote 3, poderia ter vindo coisa muito mais pesada também. Então, mais um time que não vai representar um grande risco para o Flamengo. Anote esse nome, Catanho, tá? Meio-campista que atua pelo lado direito ali, o jogador que vai dar mais trabalho ao Flamengo. Então, o Tite vai ter que cuidar um pouquinho daquele lado esquerdo defensivo do Flamengo. É bem verdade que o Flamengo é um time que não toma gol, para segurar mais esse jogador. Não acredito em grandes dificuldades contra Milionários e Bolívar, na bola pelo menos, nesses dois jogos, tá? Mesmo fora de casa, não acredito. E para terminar, o Palestino, né, gente? Que, convenhamos, é candidatíssimo a ser saco de pancadas desse grupo. Veio do pote 4, né? Tinha coisa muito pior por ali, poderia ter enfrentado Colo-Colo, Botafogo. Vai jogar contra uma equipe chilena, assim como o Colo-Colo, mas um time que não vai dar trabalho nenhum também ao Flamengo, isso eu posso garantir. Então o Flamengo se deu muito bem na fase de grupos da Libertadores da América, podendo até negociar o seu elenco, o técnico Tite, tá? Pode olhar para determinado jogo, contra o Palestino no Maracanã, e falar, pô, vou poupar um jogador aqui e acolá. Claro, dependendo da situação de classificação nessa chave. Então, mais uma vez, garanto a você, pode confiar, deixe seu like neste vídeo, que o Flamengo pegou uma moleza na fase de grupos da Libertadores da América. A única questão, repito aqui, é a altitude de La Paz e Bogotá, além de alguma complicação na logística, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.